Como mudar de realidade tão rápido que vai parecer legal, velho. O que eu vou te falar nesse vídeo aqui, provavelmente o seu vizinho vai começar a te estranhar depois disso. Tipo, as pessoas vão começar a te olhar diferente e falar, mano, essa mulher, esse cara, o que ele tá fazendo? Ele tá roubando? Não é possível, cara. Que negócio é esse? Eu vou te ensinar tudo, absolutamente tudo nesse vídeo. Então, se você deseja dinheiro, fama, sei lá, cara, qualquer coisa aqui, eu não condeno absolutamente nada que você queira que considere mudar de vida. Ou se você quer várias loiras, vários loiros, vários morenos, enfim, não importa, o seu chuchuzinho, o dinheiro dos seus sonhos estará na sua conta a partir do momento que você entender essa bruxaria aqui que eu vou te explicar nesse vídeo. Bom, as novidades da semana antes da gente começar esse vídeo é, claro, um café preto. Por quê? Porque eu preciso retocar a cor. Mas além dessa maravilha que eu acabei de falar, ainda por cima, olha aqui a outra novidade, ó. Tá vendo? O que esse troço aqui tem a ver, esse ralado tem a ver com mudar de vida? Pois é, eu gosto de buraco, eu gosto de andar de moto, eu gosto de buraco, mas não gosto dos buracos da estrada, né? Porque senão o joelho fica ferradão igual esse aqui, mas vamos lá. O que isso tem a ver com mudar de vida rápido, velho? O que eu ter me esfolado na estrada, andando de moto, porque apertei o freio dianteiro demais sem querer, tem a ver com mudar de vida? Tudo. É o primeiríssimo ponto. Imagine que a vida é como uma estrada que eu estava andando distraidamente. Imagine que a vida é como uma estrada que eu estava andando distraidamente. Ou seja, não é exatamente uma linha reta. Você sabe que estrada tem curva. E aqui está você. No caso, eu também estava aqui, andando. As minhas orelhas não são tão grandes. E aí, uma coisa que eu estava na cabeça quando eu estava andando nessa estrada era que, cara, eu tava com medo da estrada. Porque era uma estrada nova que eu tava pegando ali de início, não tinha andado ainda nela, troquei de moto recentemente também, e aí eu comecei a andar nela. E eu tava com medo, cara, tava com o cu na mão, velho. E sabe quando você fica andando apreensivo durante o tempo? Então, eu estava exatamente dessa forma, andando apreensivo na estrada. O que aconteceu? Um buraco. Qualquer pessoa normal, que estivesse em um estado normal, velho, conseguiria se desviar daquele buraco. Qualquer pessoa. Mas eu, como estava afetado, que nem um macio, eu trupiquei no buraco e apertei o freio dianteiro. E é uma coisa que eu não faço. Eu não faço isso. Por que eu fiz isso? Por causa dos meus sentimentos que eu estava naquela estrada. E aí, cara, depois do susto, entortou o passa-marcha, aí já me deu um siricuti que eu falei, caralho, como é que eu vou embora? Tô no meio da estrada, no nada. Enfim, consegui resolver o problema, deu tudo certo no final. Mas a loucura dessa parada toda é que eu comecei a perceber o quanto a nossa vida, quando você quer mudar de vida, você não está mudando de vida, você está apenas trocando o seu polo de existência. Eu estava em um polo aqui, na minha querida cabeça de cima, no polo negativo da existência, sentindo negativo. E você sabe, se você acompanha os vídeos desse canal, você sabe a força avassaladora que os seus sentimentos têm. Porque se você estiver com um sentimento de apreensão, todos os seus medos vão se concretizar. Entende? Isso nunca tinha acontecido comigo e aconteceu. Mas por que isso? Por que essa baboseira toda, cara? Justamente por causa desse pequeno ponto. E aí, mudar de vida, fazer uma grande mudança, essa noção ela é muito importante. Por quê? Porque de repente você pode ter milhares de reais na sua conta, não se esforçando mais, mas trocando o polo da sua existência. Saindo de uma qualidade apreensiva de vida para uma qualidade positiva de vida. E por incrível que pareça, isso aqui é mais fácil do que você imagina. Só que antes de você entender essa parada, você precisa compreender como fazer isso. Como deixar a sua conta recheada. Como ter o chuchuzinho do seu lado. Como ter o amor da sua vida do seu lado. Como parar de andar em uma estrada com medo. A estrada da vida com medo. Porque toda mudança de vida, toda manifestação, tudo que você mais deseja... Cara, por incrível que pareça, depois desse fim de semana eu descobri isso. Por incrível que pareça, se trata do quanto você perde o medo das coisas. Sim. E você vai entender essa parada, ela é mais louca do que você imagina. Tá nas escrituras sagradas, tá nos livros de história, tá nos livros de filosofia, tá nos livros de literatura, tá em todo lugar, cara. Então presta atenção aqui, meu amor, por favor. Eu quero que você imagine um lugar muito bonito, por exemplo, uma montanha, certo? Aqui tá o pico da montanha, o pico da montanha. É um lugar extremamente lindo, cara, extremamente bonito, extremamente lindo. Só que o nome desse lugar é Ovaldo. Sim, o nome do lugar é Ovaldo. Então fique por que o nome do lugar é Ovaldo, você vai entender. O nome do lugar é Ovaldo. É um lugar lindo, só que tem um porém. Ninguém habita nele. Ninguém habita nesse lugar. Ninguém vai pra esse lugar, cara. Por causa desse nome. É um nome feio, e por causa do nome feio, as pessoas acham que o lugar é horroroso. Que o lugar não tem nada de bom.
Mas você que tá aqui agora olhando a paisagem do Ovaldo, sabe que esse lugar é lindo. Sabe que esse lugar é esplêndido, belo, maravilhoso, que ali, inclusive, existem muitos tesouros. E além do mais, os hotéis nessa região são muito baratos. Os hotéis são muito baratos, então as pessoas pensam, cara, hotel barato, num lugar que ninguém conhece, por que que eu vou pra lá? Por que que eu vou pegar a moto, o carro, apertar o freio dianteiro e cair num buraco no Ovaldo? Não, brincadeira. Por que que eu vou pra um lugar que se chama Ovaldo? É hotel barato, ninguém vai lá. Não tem muitas fotos na internet sobre isso. As pessoas não falam muito sobre esse lugar. Por que que alguém iria lá? Calma que você já vai entender o que que essa metáfora quer dizer, por que que eu tô falando isso pro seu coraçãozinho e por que que eu quero muito que isso entre no seu âmago, cara. Até que um dia, um cara muito louco, velho, um cara muito louco, ele vai lá, ele decide que quer visitar o Ovaldo. Então, não tem estradas certas pra lá. As estradas são tortuosas, elas são estranhas, mas ele vai. O louco vai mesmo assim. Ele compra as passagens e vai para o Ovaldo, para as montanhas de Ovaldo. Esse louco, chegando lá, ele, além de chegar na montanha de Ovaldo, ele ainda por cima comprou uma parte gigantesca disso. Uma parte gigantesca dessas ilhas aqui. E sabe qual que é o melhor? Ele ficou milionário. Ele era um cara classe média, digamos assim. Ele vivia como todo mundo. Ele olhava a mulher pelada na internet, ele falava de negócio. Ele era um cara legal, ele tinha algumas intenções com algumas senhoras. Ele era um cara jovem, de aproximadamente 25 anos. Não, eu não estou falando de mim porque eu tenho 19. Mas o louco comprou um lugar aqui. E de repente ele deixa de viver uma vida normal, deixa de ser alguém normal e passa a ser alguém milionário. Ele passa a ser alguém milionário, extremamente rico, capaz de comprar toda a região que ele mora. E aí, olha que ponto interessantíssimo. As pessoas perguntam, o que você fez para deixar de ser normal? Como que você conseguiu tanto dinheiro? Como que você mudou de vida tão rápido? Como que você conseguiu isto ou aquilo? Que é o que a gente tá buscando nesse vídeo, certo? Então assim, como? Como que ele fez isso? Ele descobriu a montanha de Ovaldo. Essa narrativa que eu tratei com você agora, a partir de agora, ela é uma narrativa, cara, é impressionante isso. Ela é uma narrativa que está em todos os lugares, só que você não percebeu. Você não percebeu. Essa história que eu acabei de te contar agora, ela está em todos os lugares. De um homem que achou um tesouro em uma caverna, de um homem que achou riquezas infinitas e que mudou de vida rápido. Bom, essa primeira narrativa eu tracei com base nesse livro aqui, ó, O Conde de Monte Cristo. Você já vai entender qual que é o simbolismo dessa parada e como mudar de vida por meio disso aqui. Só que eu não sei se você percebeu, um outro carinha, meu amigo, que eu tomei café com ele ontem, dei um abraço nele, um beijo, porque eu estava morrendo de saudade dele, se chama Jesus. Jesus contou esta mesma parábola de um homem que, de repente, achou um campo com uma joia de grande valor. Ele foi e ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, cara. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. E ele comprou aquela joia de infinito valor, a qual ele não achava em nenhum lugar, de nenhum modo. Esse tipo de modelo de narrativa que Jesus contou em forma de parábola, que o Alexandre Dumas, do Conde de Monte Cristo, contou desta outra forma, ela é a narrativa mais simbólica, mais bonita e mais estranha que você pode ter para mudar de vida. Por incrível que pareça, você tem que ser o louco que vai para a montanha de Ovaldo. Você tem que ser o louco que vende tudo o que tem para comprar um campo que ninguém desconfia que ali há uma riqueza. E agora, eu tenho certeza que nessa altura do campeonato, você pode estar se perguntando, caralho, cara, que é isso que esse guri tá falando? Tolfique, que campo é esse? Que lugar é esse? Onde que fica? Porque eu quero sair da minha cidade e ir lá também. Eu sei o lugar e eu vou te passar o endereço agora. E sabe qual que é o pior disso tudo? Ou melhor dizendo, o melhor disso tudo, né? Vamos falar no polo positivo aqui. Sabe qual que é o melhor disso tudo? A maravilha, a delícia, a gostosura disso tudo? É que, na verdade, você sempre soube o caminho. Você sempre soube como chegar a esse lugar. Você sempre soube qual é esse lugar. Só que você procurou atalhos diferentes e eu vou te provar isso. O lugar que eu estou falando pra você, onde há delícias, onde até remana leite e mel. Tá bom, seu perverso? Eu não tô falando de leite errado, não. Tô falando de leite de comida, cara. Onde a terra emana leite e mel. Onde tudo é belo, onde tudo é possível. Onde os portões e as ruas são de ouro. Se chama o seu coração. O seu coração, cara? Sim, o seu coração. Você vai ali na esquina e fala com o seu coração para ele te vender o terreno que ele tá vendendo. Não, brincadeira. Presta atenção. O seu coração. O seu coração é o caminho de todas as coisas. Porque dentro do seu coração
não reside o mal, como muitas pessoas colocaram na Bíblia, mas reside algo que eu chamo de integridade. Você esteve procurando por isso a sua vida inteira, assim como eu estive também, e assim como todos nós estamos procurando por essa joia de grande valor. A integridade do seu ser é tudo o que importa para você mudar de vida. Ah, Taufik, o dinheiro não serve? O amor não serve? Tá, mas eu quero ficar gostoso. Claro, você nunca vai conseguir ficar mais gostosinho do que essa delícia aqui que vos fala. Ah, eu quero ficar rico. Também não vai conseguir. Tô brincando. É tudo brincadeira, você vai sim. Só que dinheiro, amor, mesmo em abundância, mesmo em muitas quantidades, quantidades excessivas. Agora eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu deveria estar falando. É esmola. É esmola. Taufik, eu ganho 500 mil por mês de salário. Esmola. Ah, Taufik, eu tenho uma mulher gostosa, loira do meu lado, companheira, ou eu tenho um gostoso, loiro, moreno do meu lado. Sei lá, velho. Qual que foram os seus feitiços aí? Esmola. Esmola, Taufik. Eu passei a minha vida inteira batalhando por isso. Esmola. E eu vou te explicar o porquê. Esmola. É muito engraçado. A integridade é tudo o que importa. Eu não sei se você percebeu, e eu percebi isso há muito tempo, na verdade. Todos nós estamos buscando, de algum modo, nos tornarmos íntegros novamente. Então, o homem, por exemplo, o ser masculino, no caso, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, o homem, ele busca poder e dinheiro. Todo homem busca isso. Ah, mas eu trabalho num posto de gasolina. Sim, você está buscando poder e dinheiro. Todos nós. Não adianta negar. Isso aqui não é errado. Isso aqui é ótimo, é bom. Poder. As mulheres, elas buscam beleza também. É por isso que as mulheres se cuidam mais do que os homens, cara. Ai, Taufik, que coisa é essa, velho? Mano, as mulheres, elas se importam com as calcinhas que elas vestem. Na moral, se você der cueca pra um homem de presente, é sacanagem, ele vai ficar puto com você. É melhor você dar uma caixa de ferramenta pra ele do que isso. Mas perceba que, de alguma forma ou de outra, todos nós, homens e mulheres, cachorros e crianças, armas e rosas, todos nós estamos buscando algo, que é a nossa própria integridade perdida. Que é a nossa própria completude. Então, por exemplo, você vai na academia, cara, e fica lá malhando. Você vai na academia e fica lá malhando, que por incrível que pareça, tá, eu vou falar isso, foda-se. A academia, por exemplo, é um meio das pessoas chegarem a uma... Sim, é saudável fazer, mas de certa forma, como essa questão da estética tem crescido no mundo, a questão da estética serve para as pessoas se sentirem bem e admiradas, tá? Tô falando tudo abertamente aqui nesse vídeo, não vou poupar minhas palavras. Serve para se sentir bem e admirado. Só que isso aqui não é ruim. O que eu quero lhe mostrar, a todo custo, é que esses exemplos servem para uma única coisa. Um ser humano buscando a integridade dele. A integridade pela qual ele se sacrifica e se perde dia após dia. Então ter um Camaro amarelo e ficar doce igual caramelo é a mesma coisa de que buscar uma integridade interior. Se sentir inteiro. E aqui, diferentemente dos outros espiritualistas gratiluz, eu não falo e eu não condeno a matéria. Eu acho a matéria uma delícia. Eu gosto muito da matéria. Das loiras, principalmente, como eu sempre digo. Mas a questão principal em si é que toda a matéria ela é um apontamento para a integridade. Só que o fato de você não reconhecer isso te faz demorar 10 anos para chegar em um lugar que você poderia chegar em um. Taufik, que isso, cara? 10 anos que eu poderia chegar em um? Sim. Porque você não reconhece que não está buscando coisas materiais, mas a sua própria integridade. Ou seja, a matéria é um triângulo apontado para o espírito. Eu preciso que tu guarde isso no seu coração de forma tão profunda. E agora eu tô falando sério mesmo, cara. Por favor, amor. Por favor, meu bem. Se você não quiser tomar uma porradinha. A matéria, ela é um apontamento para o espírito. Sim, para o espírito. Então, tudo que você conquista, toda mudança que você quer mudar, conseguir, ficar pica das galáxias aqui em vida, só tem um objetivo: apontar de novo para a sua casa, para o ovaldo que você deixou o tesouro enterrado, para o campo de grande valor, para a joia que você perdeu, para o retorno, assim como Ulisses da Odisseia, daquele conto grego, volta para sua terra natal, assim como o filho pródigo volta para sua terra natal. Então, a matéria, ela é algo apontado para o espírito. Ou seja, tudo que você conquista na matéria, seja casa, seja carro, seja amor, seja dinheiro, velho, seja lá o que for, tá apontando para o seu espírito, ou seja, para a completude do seu ser. Você está buscando em uma tentativa materialista, lembrando que eu não estou condenando isso, eu estou narrando, e narrar é diferente de condenar, pelo amor de Deus, né, seu macio? As conquistas que você tem apontam para o seu espírito, para a sua integridade como um todo. Então, o que você deve buscar, acima de tudo,
é o reino de Deus em primeiro lugar. O que é o reino de Deus? É você ir para a Assembleia e ficar com a Bíblia debaixo do braço? Não. É a completude que existe dentro de você. É a plenitude e a vida eterna que existe dentro de você. E as marcas mais famosas do mundo, as que ganham mais dinheiro, os caras que ganham mais dinheiro, sabem dessa verdade. Porque se você olhar, por exemplo, para todas as marcas, vamos colocar esse conceito aqui na coisa mais materialista que existe, e não só na coisa mais materialista que existe, mas também num conceito quase que de negócio. Você vai entender. As marcas, elas que se consolidaram, por exemplo, elas não estão buscando exatamente só lucro, mas elas estão buscando eternidade. Então é por isso que elas duram longos anos no mercado. É por isso que, por exemplo, Roma, cara, não sei se você já ouviu falar de Roma, não é possível, né, cara? Você não ouviu falar de Roma, você saiu da escola. Ela queria ser conhecida, ou é conhecida, digamos assim, como a cidade eterna. Porque tudo hoje, inclusive no seu calendário, Júlio, né, é o nome do imperador, entendeu? Então, assim, por que Roma queria ser conhecida como cidade eterna? Por que as marcas, elas querem ficar tanto tempo no mercado? Por que geralmente isso ocorre? Por causa que toda conquista material aponta para a completude do espírito. Eu já falei sobre isso aqui, mas a internet nada mais é do que uma reprodução limitada, obviamente, do todo, que está tudo... O todo seria Deus. O todo conectado aqui em vida. Ou seja, está tudo conectado. Eu estou conectado com você. Apesar de eu não poder te abraçar agora, que era uma vontade minha, ainda assim, nós estamos conectados. E a internet está nos conectando, assim como Deus nos conecta, assim como nós estamos dentro da mente de Deus, porque o todo é espírito, o todo é mental. E Jesus falava, Deus é espírito. Então é a mesma coisa. Então a internet, ela está buscando princípios eternos. E você tem que pegar essa mesma lógica e começar a aplicar na sua vida. E perceber que toda mudança de vida que você quer é da sua integridade de novo. É o presente, é aquela criança que você quer recuperar, mas que ainda não aprendeu como fazer isso. Um outro ponto, não, eu não sei se devia falar isso, velho. Tá, deixa eu dar uma pensada. Eu vou falar, foda-se, tô nem aí. Sabe quando você ouve uma música, por exemplo, um sertaneja, e aí o cara tá, ai meu amor, que saudade de você, o sinônimo de amar sofrer, enfim, todos esses iniciados do sertanejo aí, puta merda, falei coisa que eu não deveria, mas enfim, todos esses caras gravam esse tipo de música. E essa música, por incrível que pareça, toda música de amor que você ouve hoje em dia, por exemplo, ela não se refere, cara, ela não se refere a uma pessoa, ela se refere à sua alma, à sua integridade perdida. Essa é uma noção, inclusive, que ela é tão enraigada na nossa cultura, digamos assim, na religião que nós temos atualmente, que é a noção de Satanás, por exemplo. Que Satanás era um anjo de luz que caiu do céu como um raio. Inclusive a base dessa aula que eu tô dando aqui pra você pode ser encontrada nesse livro aqui, ó, O Paraíso Perdido, de anjos celestiais que caíram do céu. Você percebe como essa narrativa do anjo celestial que caiu do céu é a mesma do homem que caiu do Éden? É a mesma do filho pródigo que Jesus contou voltando para casa? É a mesma de um homem querendo achar o grande valor, uma pérola de grande valor, e não só uma pérola de grande valor, mas também do Monte Ovaldo que escondia um grande tesouro e que ninguém ia, e aí o homem volta para aquilo lá? Sim, exatamente isso. Então quando você ouve uma música de amor, por mais que aquilo pareça com uma pessoa e por mais que você pense no seu chuchuzinho gostoso, delicioso, ainda assim, não é sobre isso. É sobre a sua integridade, é sobre o estado puro de se estar e ser. Nossa, esfriou meu café. Sabe por que eu posso afirmar isso com tanta certeza? Tipo assim, eu posso botar o pão na mesa pra falar sobre isso aqui? Por quê? Vou te explicar. Eu não sei se você percebeu, cara. Aqui está a sua cabeça, de cima, certo? Tudo que você sente, sabe, está aqui dentro. Inclusive, as pessoas que você ama, os lugares que você foi, as memórias que você tem, tudo está aqui dentro. Ah, mesmo, por exemplo, que eu tenha ralado o meu joelho, caído em um buraco em uma estrada, mesmo assim, velho, mesmo assim, isso ainda é real porque eu estou sentindo, mas como você pode ver, a vida perdoa-nos de tal forma e Deus é tão bondoso conosco, o Criador está em tudo e em todos que a nossa pele começa a cicatrizar. Isso é o perdão divino, mas isso é um papo para outro dia. Mesmo assim, tudo que você sabe está armazenado aqui dentro. Então mesmo as músicas de amor que falam de pessoas, que falam de lugares, que falam de tudo isso, cara, tudo isso não se trata... Essas coisas são só atalhos. Lembra que eu falei que a matéria é algo que aponta pro espiritual? Então, as pessoas que você amou aponta para sua própria integridade. Os lugares que você foi aponta para sua própria integridade. O que é integridade? É estar íntegro, é ser sincero, é estar puro. E esta pureza atrairá coisas para você.
Ela será o motivo da sua vida. Ela sim pode encurtar 10 anos em 10 anos de trabalho em 1 ano. Então a minha busca principal com essa aula e com toda a mudança de vida que eu quero lhe trazer é sim fazer você ganhar mais dinheiro, é sim fazer você conquistar o amor que você sempre quis, é tudo isso. Mas antes você tem que estar íntegro, você tem que estar inteiro, todas as partes de si têm que estar funcionando perfeitamente, cara. Porque senão tudo isso é vão. Hoje eu fui abastecer, inclusive, e aí o cara tava me contando que ele comprou o que ele comprou? Ele comprou uma MT-03, é uma moto, caso você não saiba. E aí ele comprou essa moto, só que ele teve que vender essa moto porque ele não aguentou pagar. Se eu te falasse que ele não aguentou pagar por causa da falta de integridade dele, o quanto isso pareceria importante pra você? Se eu te falar que os seus relacionamentos não deram certo por causa da sua falta de integridade, ou não dão certo, ou você não começa o relacionamento do seu sonho, ou você não tem o dinheiro que você quer, ou você não prospera quanto você quer, por causa da sua falta de integridade. Então eu preciso que tu dê importância pra isso e que não ache que é um papo de poeta, não ache que é um papo de poeteiro, entendeu? Que eu preciso que tu enxergue isso como a sua vida, porque tudo é invisível, cara. Você é capaz de ficar respirando, fungando, e o ar entrar nos seus pulmões, e ele é invisível, cara, e ele é invisível. E quando você perde isso, você perdeu a vida. Então a sua integridade, apesar dela ser invisível, apesar dela ser etérea, apesar dela ser um sentimento, uma emoção, um pensamento, e depois uma ação, que eu vou falando no triângulo da manifestação nesse vídeo, pra você mudar de vida rápido, que nem um louco, ainda assim, mesmo sendo invisível, ela é o caminho real pra mudança, cara. Então presta atenção. Jesus descobriu isso e falava: benditos que choram, pois serão consolados. Benditos que têm sede de justiça, pois serão saciados. Você acha mesmo que ele estava falando de um pós-vida, cara? Você acha que Jesus seria tão maldoso a ponto de ficar falando de uma pós-vida? Eu vim para que tenham vida em abundância, né? Essa é a parte que mais descartam da Bíblia. Tudo se trata, a partir de agora, de expulsar os mercadores que estão vendendo coisas do templo. Você já ouviu essa história de Jesus quando entrou loucão lá e começou a dar chicotada? Isso é uma metáfora. Quem que é o templo? Quem que é o templo, minha vida? Quem que é o templo? Quem que é o templo? Você é o templo de Deus. Você é o templo da evolução. Você é o templo de todas as coisas que você quer viver. Então, o que você tem que fazer é expulsar aquilo que corrompe a sua casa de oração, que é você mesmo. Significa não ser mais vendido por 30 moedas de prata, cara. Não significa não contar pra Dalila onde é que está as suas forças, né? Dalila de Sansão, que está no cabelo. Inclusive, essa parada do Sansão aí é muito interessante, né? Onde que está a força do homem? No caso, pelo amor de Deus, né, velho? Entenda como homem e mulher. Na metáfora de Sansão, na história de Sansão, estava no cabelo. E onde que está o cabelo? Na cabeça. Oh, quão grandioso é esse lugar e é aqui que Deus habita. Foi isso que Jacó falou, né, quando subiu aos céus. Viu a escada para os céus, né? Pegar mais um golinho de café aqui, que ninguém é de ferro, né, velho? Então, a história de Sansão se trata da força do cabelo que está na cabeça. Tá vendo como tudo são símbolos da sua integridade? E Sansão, quando conta pra Dalila, qual é o segredo da sua força? Na sua cabeça ele perde isto. Então assim, cara, espero que você entenda que Dalila aqui, velho, não é uma mulher, mano. Pelo amor de Deus, né? Tipo assim, pode ter sido uma mulher, a história pode ter sido verídica, mas ela é uma metáfora de quando... É a mesma metáfora de gente que tava vendendo coisa no templo. Você contou, você vendeu a sua força. Você vendeu a sua integridade desde quando você era criança. É óbvio que quando você era criança, você deu permissão por ser manipulado, mas não necessariamente você deixou de vender. Por quê? Porque essa noção de colocar meia culpa, ou seja, minha culpa, é o que te faz pegar de volta o controle da sua vida. Porra, se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, caralho. Então, se a culpa é sua, pela integridade que você mesmo vendeu, você pode tomar a sua integridade de volta, simples e fácil. E aí você pode enriquecer, você pode beijar bocas boas, você pode se tornar a pica das galáxias. Então, vamos voltar ao ponto principal desse vídeo. A integridade é uma frequência. Se você quer mudar de vida rápido, você precisa manter uma frequência de paraíso. Igual eu falei, as pessoas procuram se sentir admiradas indo pra academia. Outras aceitam viverem amores ruins ou amores opacos demais pra elas. Outras, um trabalho que paga pouco, mas que ainda assim provê algum tipo de segurança. Outras procuram na música. É por isso que, por exemplo, quando você vai correr ou fazer exercício, você tá sempre ouvindo música, velho. Perceba o mesmo padrão em tudo isso, assim, de todas as histórias que eu tô lhe contando. Você está tentando recuperar a sua integridade, o seu amor por si mesmo perdido. Porque se você estivesse em um estado puro, você não precisaria disso, disso, disso e disso. Isso aqui lhe seria acrescentado. Lembra o papo da esmola que eu falei pra você? Então,
Essa é a tarefa de todo homem, de toda mulher e de todo ser humano. A pedra filosofal que pode mudar a sua vida e de tudo que você toca. Então, nesse ponto específico, apesar de eu ser gostoso, eu não tô me colocando como um mestre. Um mestre de que se tornou isto. Não, eu estou no caminho, eu estou apontando pra você. Que eu estou no caminho da integridade, assim como você tem que estar também. E é por isso, por exemplo, que Jesus falava que no reino dos céus ninguém se daria em casamentos. Não, cara, não é depois daqui, é dentro de você, porque o reino dos céus, a sua integridade, aquilo que você é como um todo, a sua essência sendo exposta na vida. Sim, eu tô usando uma linguagem espiritual e poética, mas calma, que eu vou transformar isso até o final em um suco de laranja prático pra você. Fica tranquilinho, meu amor. Isso aqui, por isso que ele falava que ninguém pode se dar em casamento. Por quê? Porque você não pode unir-se, porque você é livre demais na sua essência, na sua parte espiritual como um todo. E você está tentando recuperar isso pelos meios errados. Agora você entende a verdadeira questão do filho do homem ser vendido por 30 moedas de prata e como essa história se transformou numa história triste, blá 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 e blá 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 de toda a religião e as pessoas não entenderam filho do homem. Quem que era o filho do homem? Segundo a narrativa bíblica era Jesus, mas você é o filho do homem. Filho do homem, então fica que palavreado é esse? O mesmo palavreado que tá na Bíblia. O filho do homem, cara. O homem era para ser o rei da criação se ele não se esquecesse de que ele domina sobre os animais, sobre os peixes, sobre as mulheres. E as mulheres dominam sobre os homens. Enfim, é um complô. E quando eu digo dominar, cara, eu não tô falando do homem dominando sobre a mulher, mas eu tô falando de um companheirismo da mulher com o homem, do homem com a mulher, dos animais com o homem. Porque nesse estado, você lembra que os animais eles não eram contra o homem, eles não eram tão agressivos com os homens? Então, o domínio que eu digo é a segurança, é o complô, é a união. Então eu não quero que essa palavra seja distorcida para ficar algo machista ou algo assim. Esquece isso. Eu tô falando que toda a natureza estava unida. Quando nós éramos filhos do homem, quando nós estávamos íntegros de ser, quando nós éramos crianças e brincávamos sem as preocupações dos boletos. E este mesmo sentimento pode voltar agora, e ele vai lhe trazer resultados práticos. Enquanto você não compreender que dentro de você, você é o criador da sua realidade, é possível que você nunca sequer mude a sua realidade. É possível que você ganhe dinheiro, é possível que você compre um carro e perca depois, é possível que você entre em um relacionamento e dê um divórcio. É possível que, cara, aconteça maravilhas com você, mas depois você é abatido até os infernos porque você não se reconhece como um criador da sua realidade. Porque a realidade, cara, é espiritual. Agora a gente vai entrar no ponto mais assim, velho. A gente vai entrar no cume da boca, no cume do vídeo. Eu lembrei da música lá, falei essa parada aqui. A gente vai entrar no cume desse vídeo, ou seja, no ponto mais alto desse vídeo. Que a realidade como um todo, se você quer mudá-la, ela é espiritual. Completamente espiritual, velho. Tô fique espiritual, a realidade é espiritual. Eu tô tocando a minha pele, eu tô na matéria, eu quero dinheiro, eu quero mudar a vida rápido e tal. Entenda que tudo é espiritual. Lembra que eu acabei de falar que o todo é mental e que Deus é espírito? É a mesma linguagem do Caibalion, dos antigos egípcios, e de Jesus Cristo, da linha judaica. Isso significa que, olha só, vamos colocar a primeira coisa que é espiritual aqui, as palavras. Nesse exato instante, você tá vendo minhas palavras ou você tá ouvindo? Você não tá vendo as minhas palavras, né? Mas elas estão exercendo influência sobre o seu coração. Elas estão exercendo influência sobre quem você é e elas são espirituais. Por isso que Jesus falava de novo, de novo, de novo. Minhas palavras são espírito e vida. Toda palavra é espírito e vida. Toda palavra é espírito e vida. Só que a sua integridade foi vendida para a morte. Ou seja, você agora ouve e consome e acredita, porque esse sistema como um todo ele está orquestrado para tirar a tua integridade em palavras de morte, que geram mais morte, entendeu? Isso significa que todas as ideias que você aceita como verdade, de repente, se tornam espírito e vida ou espírito e morte, porque habitam na sua cabeça. Eu tava voltando aqui desse rolê que eu fiz esse final de semana e eu vi o pessoal fazendo Enem, né? Quem falou que Enem garante dinheiro? Quem falou que faculdade é alguma coisa? Ah, eu sou formado em XY. Ótimo, cara. Mas isso é um processo que você fez. Você começou ganhando como todo mundo. Quem falou que você ganharia bem? Entende como o fato de ter ideias programadas no mundo é o que faz você ficar preso ou presa dentro de uma vida que você não mais quer viver? É um programa, porque todas as palavras são espírito, velho. É por isso que tudo que você fala, você paga. É por isso que no dia do juízo, qualquer palavra ociosa dita pelos homens será cobrada. Por quê? O juízo é agora. Você já vive aquilo que você acredita que é verdade. Então, nesse exato instante, o mundo se levanta para trabalhar, se sacrificar, pegar trânsito,
suar, sangrar, tudo porque existe uma ideia. Cara, eu não gosto de repetir essa palavra, mas essa ideia ela é maligna. É a ideia de que o sofrimento leva a algum lugar, é a ideia de que trabalhar mais é sinônimo de dignidade. E essa mesma ideia escraviza as pessoas. Ela é a ideia que te leva ao Egito e que te deixa lá preso, trabalhando para os outros, sendo você um povo escolhido, digamos assim, é uma metáfora. Então, a primeira ideia que eu vejo que existe como um programa neste mundo é a ideia do sofrimento, e ela é uma das piores. Então, se você quer mudar de vida rápido, muito rápido, você precisa se tornar vagabundo. Vagabundo, cara. Eu vou assumir, vou botar o pau na mesa do que eu tô falando. Você precisa se tornar vagabundo. E quando eu digo vagabundo, não é sobre não ter propósito, ou não ter trabalho, ou não ter isto, ou não ter aquilo. Mas é simplificar a sua vida para que as coisas venham fácil. Então você sempre vai pensar, tá vendo como eu tô pegando o suco de laranja e transformando em algo prático? Perceba pra você não falar que eu tô sendo só poeteiro nesse vídeo. Você sempre vai pensar que as coisas pra vocês é mais fácil do que o normal. É mais fácil do que o normal, é mais tranquilo do que o normal. Ah, Taufik, mas eu não gosto da paz. Eu também não gosto da paz. Eu não gosto daquela vida zen. Eu não sou assim. Eu sou elétrico, entendeu? Eu só não sou um BID, porque aí você já sabe, né? Coisa de macio. Desculpa aí os donos de BID, carro elétrico e tal, mas desculpa. Cara, mesmo assim, quando você pensa que as coisas são mais fáceis, que elas são mais tranquilas de serem conseguidas, então a mudança da sua vida, você trocou uma ideia nesse caso. Você colocou vida e espírito naquilo que você está fazendo. Você subiu ao reino dos céus, porque é mais fácil e tudo é mais amplo nesse sentido. Dos 3 reinos aqui desse mundo, físico, mental e espiritual. Você subiu, você se elevou, e agora o resto é dado de acréscimo. O resto é dado de esmola. Taufik, eu quero receber 500 mil por mês. Esmola, acréscimo. Porque você está recuperando a integridade, você está limpando o caminho para chegar a si mesmo. Porque quando você tem. Então, basicamente, você sempre vai pensar que tudo é mais fácil. Anota isso. Por favor, isso aqui mudou minha vida, cara. Isso aqui pode mudar a sua. Então, porra, anota isso aqui, cara. Pensa dessa forma, sente dessa forma. Você sempre vai pensar que tudo é mais fácil pra você. Que o amor não é algo que está longe, mas algo que está perto. Que a mão de Deus, do todo, que você não precisa ter medo, inclusive, porque Deus não é aquele Deus chato da igreja. É um Deus que nem sequer te julga. O Pai a ninguém julga. Não tá escrito isso, então? O amor não é algo longe, mas é algo perto. O dinheiro não é algo longe, mas é algo perto. Por que você está fazendo isso e falando sobre isso, Taufik? Porque você está, neste exato instante, rompendo a camada do tempo. Você não está como os betinhas do mundo. Você não está vivendo no mundo. Você não é do mundo. Você não lembra disso? Basicamente, o que você está fazendo aqui, cara, é tirando o peso das suas costas, é tirando o grilhão, é tirando a escravidão de si mesmo, pensando que tudo é mais fácil. E aí, nesse exato instante, cara, o que eu vou falar é muito incômodo agora, tá? Tipo, e assim, agora falando sério mesmo. Mano, se tu não quer ouvir isso aqui, vai ter que ouvir, porque vai doer, mas vai te libertar. Eu te garanto, eu passei por isso. Eu vivi isso na minha pele. Pô, eu não vou bater aqui, porque senão eu não sou besta, né, mano? Mas enfim, quando você começar a perceber que as coisas são mais fáceis e que a abundância é algo que vem e é seu por direito e que isso lhe foi roubado porque a sua integridade lhe foi manipulada e retirada de você, quando você perceber isso, você vai notar, caramba, então eu estou condicionado. E nenhuma mudança de vida ocorre em termos de condicionamento. Nenhuma mudança verdadeira ocorre em termos de condicionamento. Eu já trabalhei de pedreiro, eu já trabalhei de auxiliar de cozinha, eu já trabalhei como arquivista de escritório, eu já trabalhei como tudo isso. E eu te digo, em verdade vos digo, que se eu recebesse 500 mil, 1 milhão de reais por mês estando condicionado, eu ainda era um escravo. Então assim, agora que você já compreendeu que você é um filho do divino, que existe um caminho mais fácil e de que dentro de você está todo o tesouro, você não pode ser condicionado. Falar que você é um funcionário é um desrespeito à sua alma, tá? Falar que você está sofrendo por um amor é um desrespeito a si mesmo. Falar que alguém te trata mal e você aceita e fala que delícia ser tratado com essas migalhas, então você tá ofendendo o Espírito Santo. Você tá cometendo a maior blasfêmia que existe no mundo, que é a blasfêmia contra si mesmo, que não pode ser perdoada. Qual é o homem ou a mulher que fez um erro e o próximo perdoou este homem ou esta mulher, mas ela não se perdoou? Quem é que pode perdoar este homem? Quem é que pode dar o que este homem pede? Você entendeu o que eu falei, baby? Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, se você comete um erro, se você comete qualquer coisa na sua vida e a pessoa que você cometeu o erro te perdoa, mas você não se perdoa, esta é a pior ofensa de todas, porque você não pode ser perdoado.
É por isso que qualquer blasfêmia pode ser perdoada, menos contra si mesmo, cara. Então entenda que o condicionamento é uma blasfêmia contra o seu espírito. O condicionamento que você tem ao seu emprego é uma blasfêmia, cara. Tu fique, mas eu recebo R$ 5.550 por mês e eu sustento minha família. Arranje um jeito de não ser condicionado. A sua família não é a desculpa pra você ser condicionado. Entende o que eu tô falando, velho? Eu sei que é pesado, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas a mudança e a integridade... O que a gente tá buscando não é se tornar fofo na vida, cara. Não é se tornar confortável, é se tornar íntegro. E quando essa integridade vier, o dinheiro vem, o amor vem, aquilo que você deseja aparece. Entende o que eu tô falando pra você? Como que você quer ganhar X ou Y se você ainda é condicionado, cara? Isso aqui é muito contraintuitivo. Eu sei que tem pessoas que vão pirar o cabeção por eu estar falando isso, mas as que se revoltarem é porque sabem que no fundo isso aqui é verdade. Sabe que nenhum homem poderia servir a outro homem. Sabe que quando você senta em um restaurante, por exemplo, e você, como eu vivi, tá servindo outra pessoa... No caso, quando você tá mal por isso, quando não é algo que você faz porque você gosta, você sabe que isso não faz bem, cara. Então você precisa se livrar disso. Então você precisa deixar de ser condicionado. Então você precisa recuperar a sua integridade. Porque enquanto você ficar nesse troço de condicionamento, cara, os seus vícios vão aumentar, velho. Você vai ter vício em sexo, em comida, em bebida, um caralho que for. Enquanto você vai ouvir músicas, você vai ficar refém emocionalmente das pessoas. A sua vida vai ser uma prisão em purgatório, em vida, cara. Por quê? Porque você perdeu o seu coração. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Você acha que isso é só pra rico? Não, é pra todos nós, é pra mim, é pra você. A partir do momento em que nós perdemos a nossa alma, a partir do momento em que nós perdemos quem nós somos, a nossa essência, caímos do paraíso divino, de todas as possibilidades que são possíveis, assim como esse sentimento que nós tínhamos quando criança, e queríamos ir pra lua e hoje pagamos boletos. Quando isso acontece, então agora o que sobra pra você, além de ser aprisionado pelo que os seus olhos veem, mas o seu sonho está opaco e morto, você acha que isto é vida? E a partir desse ponto, quando você querer deixar de ser condicionado, quando você entender que para mudança rápida acontecer, você tem que ser abundante, porque a abundância é o seu estado natural, então você vai começar a limpar o seu templo. Então você vai começar a tirar os vendedores ridículos do seu templo que te venderam por 30 moedas de prata, por um salário, por uma segurança, por um amor que paga pouco. Tudo isso nunca foi seu. Tudo isso nunca foi pra ser seu. E é por isso que essas coisas vivem te ameaçando. Elas vivem ameaçando ir embora. É por isso que você sente medo muitas vezes. Se o empreendimento tá ruim, se você não ganha quanto você gostaria, é porque a sua integridade tá baixa. É porque você está se vendendo baixo. O mundo tá te pagando o que você mesmo dá pra você mesmo. O valor que você dá pra você mesmo. O valor que você dá pra você mesmo é o valor que o mundo lhe paga, cara. Você compra o mundo com aquilo que você fala pra si mesmo, porque todas as coisas são espirituais. É louco? Pra caralho, mas e daí? É assim que as coisas funcionam. Porque existe um pai que está em secreto em você, que a tudo vê e que a tudo sustenta e que está constantemente em você. E este pai que está em secreto, você nem sequer consegue ouvir a voz dele, porque você prefere servir aos homens. Não é possível servir a Deus e as riquezas. As riquezas quer dizer muito dinheiro? Não, cara. Quer dizer o quanto você está se vendendo por coisas tão baratas. O quanto você não tem vivido os seus sonhos porque você está se vendendo por uma vida que nunca foi sua, que foi programada, que era que gravaram essa vida para você como se fosse gado. E você nunca foi um gado, você sempre foi um ser humano divino, bonito e bom. Entende o que eu tô falando para você, cara? Há um motivo real para uma das primeiras leis no Antigo Testamento, é ama o teu Deus acima de todas as coisas. Não, eu não tô que nem um pastorzinho com a Bíblia, ou que nem um católico aqui. Lembrando que eu respeito todo mundo, tá? Eu não quero lhe ofender, de verdade mesmo, de alma e coração. Não quero. Mas o meu intuito não é, tipo assim, falar como um crente. Mas ama o teu Deus significa eleva-se. Eleva-se acima dessas coisas. Eleva-se acima do teu emprego. Eleva-se acima de toda a matéria. Porque estas coisas são feitas para você e não você para elas. O sábado, como diria Jesus Cristo, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado significa nesse sentido a matéria, porque é um dia da semana. Ou seja, você não pode ser escravizado pelas coisas, você não pode erguer um local de idolatria. 500 mil, R$1 milhão, R$2.500, R$1.599 por mês, tudo isso é número. Isso é fácil de conseguir, cara. Isso é easy de conseguir. Pare de idolatrar essas coisas. Você está colocando-se abaixo dessas coisas, você é um rei, você é uma rainha. Isso nunca poderia estar acontecendo, cara. Então há um motivo para o primeiro mandamento, é ama o teu Deus acima de todas as coisas.
o Deus que existe em você, o Deus que deixa você nomear os animais, o Deus que deixa você falar palavrão, ser livre, ganhar dinheiro, ter um amor gostoso, ter dinheiro, ter vida em abundância, e ele não tá lá te chibatando, porque ele é tudo. Esses livros aqui, ó, o Fausto do Goethe é Deus, porra, porque Deus tá em tudo e ele quer a sua evolução, cara. Agora você ofende isso profundamente quando você se vende, velho. Entende? E há alguns pontos que você se vende, e eu vou começar falando deles agora, e você vai se livrar um por um dessa jurubeba, que hoje eu tô bravo. Hoje eu tô bravo. A sua família é o principal ponto, muitas vezes, da sua falta de prosperidade e falta de mudança de vida. Então, fique, minha família, eu amo minha família. Sim, isso é um problema muito grande. Muito grande. Cara, como que eu posso dizer isso? Eu foda-se, vou tacar o louco, vou botar o pau na mesa e vou falar mesmo. O amor, ele é uma escravidão, porque o que você chama de amor é dependência, e ninguém que ama depende. O amor que você tem à sua família é escravidão. E aqui eu me refiro especificamente à família que você nasceu, e não à família que você está construindo. Aí é outra história. Por isso que o homem deixará a casa dos seus pais e se unirá à sua mulher. Mas o amor é uma escravidão, porque a sua família pode ter vários padrões. Esses dias eu saí com uma menina que fumava, e eu não curto muito mulheres que fumam, pra ser sincero. Porque faz mal pro pulmão, é uma parada que prejudica, fica fedendo, enfim, foda-se. Tô falando tudo, cara, falando tudo nesse vídeo, tô nem aí. Aí, ela falou assim pra mim, não, é porque meu pai fuma. É porque meu pai fuma. Filho de peixe, peixinho é. E, velho, esse trem entrou na minha cabeça de forma tão profunda que eu fiquei pensando, caramba, velho, o amor à família é uma escravidão. Mas o exemplo do cigarro foi um exemplo banal. Você pode, inclusive, ter um exemplo de dinheiro. Não, toda a minha família é pobre. Toda a minha família não tem dinheiro, ou toda a minha família tem um amor ruim. Pode ter dinheiro, mas tem um amor ruim, casamento ruim. Você pode não perceber, mas o fato de você querer ser aceito pelas pessoas, pelos seus amigos, pelo ambiente que você convive, é o que te faz ficar preso nisso aqui, nessa escravidão. Isso é escravidão. É escravidão você ter que seguir a vida que outras pessoas lhe deram, principalmente da sua família, para ser aceito. Isso não é amor, isso é escravidão. Porque lembra que eu acabei de falar pra você que todas essas coisas, então sua família tem problema com dinheiro, tem problema com amor, tem problema, cara, com carinho, sei lá, velho, qualquer coisa. A única forma de amar isso aqui, a única forma de amar a sua família é necessariamente você deixando de concordar com ela e se afastando disso. Porque, e aqui eu não me refiro a muitas vezes você só sair da casa dos seus pais, mas você abandonar as velhas ideias sobre o que é o mundo que lhe foi ensinado nas escolas, nas religiões, em todos os lugares. Isso significa porque essas coisas aqui são coisas espirituais. Sabe aquele papo de maldição hereditária? Não existe, isso é coisa de macio. Mas a maldição hereditária existe a partir do momento em que você vive todas as ideias que lhe foram dadas. Então você tá aí, ó. Você tá aí. Ai, Taufik, meu casamento não dá certo. Eu não consigo entrar em um relacionamento como gostoso, como uma gostosa. O que eu faço? Ai, eu sou ruim mesmo, eu não sei o que lá. Às vezes o que tá rodando na sua mente subconsciente, que eu vou falar já, não é um problema especificamente seu, mas é a voz da sua família. É a voz da sua família que não te deixa ter dinheiro, não te deixa ter amor, não te deixa ser uma pessoa que você ainda não experimentou ser. Entende? Porque os principais inimigos do homem serão os da própria casa, cara. A partir do momento em que se desperta para uma realidade diferente, também se quebra para uma realidade antiga. Então, sim, para você mudar de vida rápido, relembrando, pense que tudo é fácil, se livre de ideias espirituais, porque tudo é espiritual. Se livre agora das ideias da sua família, do complô errado que você teve com a sua família, com todas as baboseiras que te ensinaram sobre dinheiro. Falaram, dinheiro não dá em árvore. Mentiram, porque dinheiro dá em árvore, dinheiro é fácil pra caramba de fazer. Falaram que o amor é pra poucos, que se casa pouco. Você viu seus pais brigando, você viu todo mundo brigando. Abandone essa ideia. Você agora pode ser uma pessoa brusca, porque não pode dar carinho. Então, eleve-se acima de tudo isso. Ame teu Deus acima da sua família. O teu Deus significa o quê? Uma terra que emana leite e mel, onde as ruas são de ouro, onde o apocalipse é a revelação do novo paraíso, a destruição do velho. Você só tem um pai, eu só tenho um pai, nós somos irmãos. E você não pode amar isso aqui mais do que a sua própria vida, porque a vida é sua. A vida não é do seu pai, a vida não é da sua mãe, a vida não é do seu chefe, a vida não é de ninguém, a vida é sua, cara. Por que você tá amando ideias corrompidas sobre isso? Vai acontecer. A partir desse momento, você é livre. Livre para poder amar o quanto você quiser, livre para poder beijar as pessoas, livre para poder abraçar o seu irmão, a sua irmã, livre para poder amar infinitamente alguém, mesmo que você não receba isso de volta, porque você é o puro amor. Livre para poder ganhar dinheiro infinito. Cara, pega essas minhas palavras e transforme em espírito e vida, cara. Sinta isso.
Sinta como se você tivesse todo o dinheiro do mundo. Sinta como se você fosse especial, porque você é amado. Pelo menos por mim você é amado. E eu tô falando sério, cara. Tô falando de coração. Sinta todas essas ideias em você. E aí, isso vai se tornar espírito e vida dentro de ti. As suas palavras vão se tornar espírito e vida. Porque você está unindo o pensamento, que é a parte masculina do seu ser, já falei sobre isso. O pensamento, mas a emoção, que é a parte feminina. E quando essas duas coisas se unem, a realidade surge como um filho. Então sinta que você tem todo o direito de amar. Não há mais uma mãe ou um pai te impedindo de amar. Não há mais um patrão te dando somente aquilo. Ai, então fique, mas eu trabalho não sei aonde e tal. Esqueça. Ai, eu ganho pouco, queria ganhar mais. Esqueça. Sinta-se como se você tivesse. Eu tô te ensinando a subir aos céus. Eu tô te ensinando a ressignificar a sua vida. Eu tô te ensinando a recuperar a integridade. Pegue isso aqui de coração. Sinta, respira e fala, caralho, eu posso amar quanto eu quiser. Eu sou infinito. Eu posso ganhar quanto eu quiser. Eu não tenho um patrão, eu não tenho ninguém. Eu sou livre. Eu só tenho um pai e este pai zela por mim dentro de mim em todos os momentos. E aí, quando você fazer esse exercício, isso aqui é a coisa que eu falo só no Projeto Manifestador. Inclusive, o Projeto Manifestador, deixa eu falar que é uma novidade. Projeto Manifestador é o protocolo mais prático de manifestação para você manifestar a vida dos seus sonhos em 7 dias. Aqui embaixo tá uma aula gratuita, mas termina essa aqui para você assistir. E aí, cai para dentro do Projeto Manifestador, que você vai se tornar o cara mais manifestador compulsivo do mundo. Aquele que manifesta tudo o que quer de repente. Você vai entender. É muito louco, mas fica aqui. Então, conforme você for sentindo esse sentimento, conforme você for tirando as travas, as maldições hereditárias, que nada mais são do que ideias pré-aceitas por você, então você começa a subir aos céus, você começa a amar a Deus acima de todas as coisas. E, veja, a parte mais louca disso tudo é que quando essas coisas começarem... Eu tô olhando aqui pra ver se eu tô gravando, né, cara? Quando essas coisas começarem a dar certo, quando você começar a sentir isso e se livrar dos condicionamentos... Desculpa, cara, não tem como mudar de vida sendo condicionado. É o ponto mais duro desse vídeo, o ponto mais pedrada. Mas é assim que a vida funciona, amor. É assim que a vida funciona, meu bem. Não tem o que fazer, velho. Então, presta atenção. Então, quando você descobrir isso, você vai compreender agora como que a sua mente subconsciente funciona. E aí você vai conseguir mudar de vida. Porque esse aqui é o ponto muito interessante. Eu vou colocar subco aqui, que eu tô com preguiça de escrever. A sua mente subconsciente é o que guia a sua vida. Então, ela controla 95% da sua vida, cara. Ela controla 95% da sua vida. Então, todas as suas decisões estão moldadas nisso aqui. É como se você tivesse uma segunda mente que trabalhasse pra você economizar energia. Tipo assim, você tá dentro de si mesmo, e aí essa mente subconsciente define o seu destino sem que você precise pensar sobre ele. Só que tem um problema. Isso aqui tá infectado. Lembra que eu acabei de falar que isso aqui está infectado por tudo que você sabe sobre a vida? Sobre as noções da sua família, sobre as noções dos seus padres, sobre as noções dos seus professores, sobre as noções das suas circunstâncias, de tudo que você viveu. E a boa notícia é que você consegue mudar de vida rápido trocando só isso aqui. É tipo uma pecinha que você encaixa dentro de si mesmo, entendeu? Vou te ensinar agora. O seu subconsciente, velho, ele funciona mais ou menos assim. Pelo o que eu já vivi, pela reprogramação mental que eu fiz em mim pra mudar de vida rápido, como eu mudei, e como você vai fazer, tá? Então eu tô pegando, tipo assim, o que eu sei que tem várias pessoas que fazem de modo diferente, que acreditam diferente, mas isso foi o que eu fiz e eu tô passando isso aqui pra você. Então, o seu subconsciente funciona por imagens, cara. E eu creio que esse aqui seja o ponto mais interessante e eu vou explicar o porquê que o primeiro ponto do subconsciente seja a imagem. O segundo, pensamento. O segundo ponto que ele funciona. O terceiro, sentimento ou emoções, né? Vou colocar um Ezinho aqui. O quarto, com isso, que tudo aqui você tem os resultados. E o quinto, você tem as ações. Por que que eu acredito que o primeiro ponto que o subconsciente funciona é por imagens? Primeiramente, no sentido... Vamos pegar aí no sentido histórico. Deus fez o mundo à sua imagem e semelhança. Então, porra, a primeira narrativa do mundo foi sobre Deus fazendo o mundo a uma forma de imagem. O segundo é que agora você me vê por imagem. Você não me vê por completo. Você só tem o meu conhecimento, o que a gente chama de conhecimento por presença. É um assunto avançadíssimo de filosofia? Mas presta atenção, eu quero simplificar essa delícia aqui pra você. Então, o mundo funciona por imagens. Você vê as coisas por imagem. As coisas só são reais quando você toca. Por exemplo, se você tocasse nesse pretinho achocolatado, meio achocolatado, né? Ó, eu tenho duas cores. Quando você tocasse nesse pretinho achocolatado aqui, você veria que ele é real. Mas enquanto você não toca, ele é só uma imagem. Então, assim, a primeira forma que o seu subconsciente trabalha como um mecanismo automático para escolher as coisas dentro de você, porque ele é como se fosse o solo que você planta as sementes nele e ele germina. É basicamente a metáfora, assim, pra você entender o subconsciente, é por imagem. Então, o que você vê na sua infância
é muito real. Porque por que eu posso afirmar, assim, com tanta certeza, botar o pau na mesa de que é por imagem? Porque uma criança, geralmente, um bebê, ele até pensa, mas ele não tem uma linha de raciocínio muito grande. Ele sente, mas não é tão avançado os sentimentos dele. Ele tem os resultados, mas não é tão avançado. E ele tem as ações, dependendo de que idade que ele tem. Então, assim, se a gente pegar por tudo, o primeiro contato que nós, seres humanos, temos com o mundo é por imagem. Então, nós vemos aquilo que você vê. E isso é muito importante, tá? Deixa eu pegar agora um exemplo negativo primeiro e depois o exemplo positivo. E lembrando que isso aqui são só ideias. Ideias você faz assim, ó, troca, tá? Não se prenda a isso aqui, isso é difícil. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui do modo mais correto possível para você ressignificar a sua vida. Então, por exemplo, um bebê que viu os pais brigando desde o início, ou que viu os pais brigando por dinheiro desde o início da vida. Quando eles viram isso, quando esse bebê viu, isso causou uma imagem nele e essa imagem ficou grudada no mundo das ideias dele. Estou usando até o exemplo do Platão aqui. No mundo das ideias, que é um mundo... Digamos assim, todos nós temos um mundo das ideias sobre o que é a vida. Por exemplo, você tem uma ideia de que eu sou delicioso, certo? Você ainda não me conheceu pessoalmente, mas se você for loira, nós podemos combinar. Mas o fato disso acontecer te faz ter uma imagem sobre o que é a vida. Então, a primeira imagem que você pode ter da vida pode ser dos seus pais brigando, ou pode ser dos seus pais se amando. Eu não recomendo a cena de você ver os seus pais fazendo amor. Mas, tipo assim, tá bom, isso é uma longa história. Mas, tipo assim, cara, as imagens são muito importantes. As imagens guardam a sua vida como um todo. Então, o que você vê vai se gravando dentro de você. Se você vive uma vida de, infelizmente, algumas pessoas vivem assim, né? Onde tudo que elas veem é pobreza, tudo que elas veem é miséria, é provável que isso fique gravado dentro delas como um sentido da vida. E veja como o que eu tô tentando ressignificar dentro de você, de que o sentido da vida não são essas imagens de tristeza, não são os relacionamentos que deram errado, mas sim o amor infinito, o dinheiro infinito, a paz infinita, a integridade infinita. Tudo isso são imagens. E é como que você ressignifica suas imagens? Criando imagens mentais. Ou seja, quando você quer mudar de vida rápido, suba ao mundo dos seus desejos. Tipo assim, se você quer ter, por exemplo, sei lá, velho, você quer ter um amor. Cara, tu vai imaginar uma cena de domingo, eu tô pensando na minha própria mente aqui agora, você vai imaginar uma cena de domingo, de você com a pessoa ali, etc. Se você quer ter um casamento melhor, um relacionamento melhor, imagine a mesma coisa. Se você quer se sentir bem, imagine esse bem. Imagem, imaginação, motor principal. Só que isso aqui, como um todo, não tem força. Entende por que não tem força? Porque isso aqui não funciona como... Enfim, a realidade funciona como um triângulo. Eu já vou explicar isso aqui. Então, as imagens que você tem dentro da sua cabeça é muito importante. Se você só imagina imagem de miséria, imagem de medo, relembranças de dores, então a sua vida vai ficar naquilo. Então, se você quer mudar de vida rápido, comece a imaginar uma cena diferente dentro de si. Entre no seu mundo mental, no seu campo mental e imagine-se diferente. Depois de você ter se imaginado diferente, você vai começar a ter pensamentos diferentes. Ou seja, pensamentos de abundância, do tipo, o mundo é abundante, velho, tem muito amor, tem muita coisa boa, existem pessoas boas no mundo, existem relacionamentos bons, existem um caminho de prosperidade que eu posso seguir, entende? E aí, esses pensamentos, eles não têm tanta força, a imagem e o pensamento não têm tanta força, mas o sentimento e a emoção têm muita força sobre a sua realidade. Só que você não pode ter só isso, você tem que ter esses dois. Por que você está falando isso, Taufik? Deus criou o mundo com conhecimento, sabedoria e ação. Conhecimento, a parte masculina. Sabedoria, a parte feminina. Sentimento se refere à sabedoria também, à intuição. Entende? Então, assim, os sentimentos é a parte feminina de todo ser humano, porque todos nós temos mulheres e homens dentro de nós. Né? Tipo, feminino e masculino dentro de nós. Não é sexo, né? Tipo, não é gênero, mas é a parte que nós temos em si. Então, quando você alimenta as imagens com pensamentos e sentimentos, então você acabou de criar uma realidade. Criando essa realidade, você vai ter os resultados dela. E com os resultados dela, você vai ter a ação. O resultado é que você pode se sentir bem, pode se sentir confortável, pode se sentir em paz. E a ação pode ser aquilo que você vai fazer a partir disso. Pode ser o nível de consciência que você subiu e agora você vai ter tudo o que você deseja. Isso, em essência, significa... Vamos pegar pelo lado esquerdo da realidade, pelo lado negativo. Não sei se você sabe, a mão esquerda é o lado da punição, do medo... da punição, do julgamento. O lado direito é o lado da misericórdia, da justiça. Acho que eu já falei isso, né? Por isso que quando você ora, quando você faz assim com as mãos, é justiça e misericórdia, entendeu? Por isso que Jesus está à direita de Deus, né? O amor está à direita de Deus. Presta atenção. Então, assim, vamos pegar do lado esquerdo, então, do lado negativo. Pelo amor de Deus, né, velho? Não vai achar que eu tô me referindo à política aqui. Eu vou até usar um palavrãozinho bem gostoso. Puta que pariu, não pense isso. Por favor. Não tem nada a ver com isso, cara. Então, assim, imagem, você viu seus pais brigando por dinheiro. Pensamento, puta, ganhar dinheiro é difícil pra caramba, tem que trabalhar CLT 8 horas por dia. Sentimento, sou pobre. Tipo, a gente sabe que é sentimento de vergonha, que é o pior de todos. Resultado, você vai começar a agir com base nisso.
Lado negativo da existência. Lado positivo. Você agora esqueceu as narrativas dos seus pais. Esqueceu tudo que você viu. Imagem de uma família boa. Caso você queira ter uma família. Ou de uma prosperidade. Qualquer coisa aí, dos seus sonhos. Pensamento. Você começou a pensar coisas melhores. Do tipo, eu sou rico. Sentimento de abundância. Resultado. Procurar novas formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, produzindo conteúdo. Ação. Agora você faz o conteúdo, você ganha dinheiro. Ou você abre uma loja de iPhone. Ou você abre uma loja de roupa. Ou você coloca mais anúncios no seu Instagram de loja de roupa. Ou você aprende a produzir conteúdo no Instagram na sua loja de roupa. Mano, eu tô dando um exemplo muito fora da caixa, tipo assim, nada a ver pra você entender como que isso aqui tá gerando. Então você tem uma imagem, por exemplo, da sua lojinha de roupa cheia de clientes. Então você tem um pensamento, caramba, eu sou rica. Sentimento, aí depois desse sentimento você tem, caraca, eu sou muito rica. Sentimento de abundância. Resultado, começa a pesquisar coisas para aumentar o teu faturamento. Ação aumenta o teu faturamento. Então é assim que você, conforme você for repetindo isso, X vezes, você vai perceber que o teu campo de visão vai começar a mudar. Um homem não pode ver nada além daquilo que ele carrega no coração. E tudo que ele carrega no coração está armazenado dentro do seu subconsciente. Só que não se esqueça de agir. Não se esqueça de ter a imagem, o pensamento, o sentimento para os resultados e a ação. Se você não consolidar a sua ação, tudo isso aqui é inútil. Você fez tudo isso inutilmente. Só que quanto mais você repetir isso aqui x vezes, mais você consegue mudar a tua realidade fácil. Quer ver? Por exemplo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu me sentia muito rejeitado. Me sentia muito magoado. Hoje eu percebo que isso era um sentimento. Eu comecei a imaginar imagens de amor, pensamentos de amor, sentimentos de amor. E o resultado é que eu me tornei uma pessoa, digamos, mais carismática. E aí a minha linguagem parou de ser uma linguagem muito agressiva com os outros e afastar os outros. E aí as ações que eu tive são ter várias loiras do meu lado. Entendeu como isso é? Como mais ou menos funciona assim a questão do subconsciente? Conforme você reprograma, mais isso aqui muda a sua vida. E é assim que você muda de vida, tirando o seu condicionamento, recuperando a sua integridade como um todo, mudando os seus paradigmas, mudando a sua história. Valeu? Cara, eu espero que tu tenha, assim, tipo, gostado desse vídeo, porque fiz muito de coração, mano. Eu te amo muito. E, tipo assim, aqui embaixo tá o projeto Manifestador. Entra aí pra você manifestar a vida dos seus sonhos em 7 dias. Tamo junto, eu me chamo Taufik, beijo, até uma próxima.